Olá, seja muito bem-vinda à oficina online de contação de histórias do Jardim das Brincadeiras. Eu me chamo Tamara e eu vou compartilhar com você algumas técnicas simples, bem como alguns materiais e adereços cênicos para você deixar as suas histórias ainda mais encantadoras. Vamos lá? Bom, para você fazer a sua história acontecer, é preciso que antes você realize uma pesquisa referente ao seu público e ao contexto da narrativa que você vai aplicar. Por exemplo, se você for contar histórias para crianças entre 3 e 5 anos, é bem legal você utilizar recursos como personagens que falam, animais falantes, por exemplo. Usar bastante gestos e músicas na sua contação de histórias. Crianças de 6 anos, 7 anos e por aí vai, gostam bastante de reinos encantados, histórias com heróis, desbravamento de novos lugares e assim por diante. É bem bacana que você faça essa pesquisa para que você saiba exatamente qual público você vai afetar e como você vai afetá-los. E neste primeiro encontro, eu vou falar um pouco para vocês sobre os tipos de narrativas que a gente vai utilizar para contar a história e ter a melhor performance possível para a sua plateia. Os textos de tradição oral são histórias contadas em voz alta por um narrador a um grupo de ouvintes. Isso criou vários gêneros de narrativas, como o conto, que pode ser o popular, o maravilhoso e o de fadas, as fábulas, os apólogos, as parábolas, as lendas e também a gente tem os mitos. Nessa oficina eu vou falar sobre esses que estão aí na tela. E a partir daí você terá um panorama de narrativas e suas especificidades. Bom, por meio dessa diversidade de narrativas, podemos entrar em contato com as ideias que já fazem parte do patrimônio cultural da humanidade. E assim, acessar sentimentos, valores e causar muitas emoções para a nossa plateia. Agora eu vou falar um pouco sobre cada um deles. O conto popular é uma narrativa de tradição oral que não possui um autor específico. É criado em local e época ignorados e passado através de gerações e gerações. É aquilo que chamamos de histórias que o povo conta. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre os contos maravilhosos. Esses contos maravilhosos geralmente são permeados por criaturas fantásticas e encantadas, bem como os seus personagens também. O tempo não importa, pode ser há muito e muito tempo atrás ou num reino distante. Aquele famoso Era uma Vez também se encaixa aí nos contos maravilhosos. Bom, é por meio deles que o personagem ele passa por algum conflito e pode ser ajudado por uma criatura sobrenatural. E daí ele vence esse conflito e conquista o valor ou o objetivo que ele queria ter alcançado no começo da história. Bom, esses são os contos maravilhosos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os contos de fadas. A palavra fada vem do latim fatum, que significa destino. Estes seres encantados orientam ou modificam o destino das pessoas. Por serem muito generosos e terem poderes sobrenaturais, eles surgem na vida dos personagens nos momentos de grandes dificuldades, quando parece que é impossível superar os conflitos. Bom, nos contos de fadas sempre tem aquela fada que vai ajudar o personagem naquele momento de desequilíbrio.
Nos contos de fadas, como em outras narrativas literárias, sempre acontecem momentos de desequilíbrio e equilíbrio. E nos contos de fadas, sempre essa criatura vem para ajudar o herói a superar aquela dificuldade que ele está passando no momento. A gente tem, por exemplo, a história do Pinóquio, que ele vivencia vários momentos de desequilíbrio e passa por várias enrascadas e vira e mexe, a fada azul vem ajudá-lo a entrar novamente no caminho certo. As fábulas são histórias narrativas de animais com características e ações emocionais e físicas de gente. Por exemplo, a gente tem aquela raposa que é mais sabida, a gente tem os 3 porquinhos, enfim. Essas histórias, elas mostram um valor, ou aquele famoso moral da história, sabe? Então, por exemplo, na história dos 3 porquinhos, a moral da história é o valor do trabalho. Quanto mais trabalha, melhor. A gente também tem a história da cigarra e da formiga, que mostra que a obrigação precisa vir primeiro que a diversão. Enfim, essas são as fábulas. Elas contam histórias com características humanas, só que os personagens são animais. E, geralmente, elas vêm carregadas de uma moral. O mito é uma narrativa fantástica que possui o objetivo de explicar a origem de tudo aquilo que existe e é considerado importante para um determinado povo. A reunião dessas narrativas forma um conjunto de explicações sobre o mundo e ela é chamada de mitologia. A mitologia, como se conhece hoje em dia, tem origem na Grécia Antiga. E a crença politeísta, a crença de muitos deuses, possibilitou uma riqueza na criação de várias narrativas, onde os deuses tinham uma relação com os seres humanos e com a natureza. E, claro, eles tinham essas histórias que davam origem à criação do mundo e como tudo começou. E esses deuses também, eles têm várias características humanas, o que é muito interessante para contar também e falar um pouco sobre a realidade dos seres humanos numa visão dos deuses e tudo mais. E agora, por último, mas não menos importante, eu vou falar para vocês sobre as lendas. As lendas, elas são histórias misteriosas que também têm cunho de ensinar coisas às pessoas, mas tem um agravante nisso daí. Elas colocam elementos do cotidiano para fazer com que as pessoas que escutam essas histórias se identifiquem com elas e acabem acreditando. Por exemplo, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu com a tia do meu avô. É a história da mula sem cabeça. E por aí vai. No encontro de hoje, você aprendeu a identificar diferentes tipos de narrativas para poder aplicar para o seu público-alvo. E no nosso próximo encontro, eu vou ensinar para você algumas técnicas de expressão vocal e corporal para deixar a sua contação de histórias ainda mais interessante. A gente se vê no próximo vídeo.